A força do agronegócio, a paixão pelo esporte, seja no gramado ou nas quadras, um amor estampado nos monumentos, nas ruas, nas praças. Tudo isso fez com que Erechim, que completa 100 anos, se tornasse a capital da amizade. Quis o destino que o idealizador dessa frase, o comerciante Rubens Safro, nos deixasse há cerca de 2 meses deste aniversário. Neste vídeo, gravado no fim do ano passado, ele conta como surgiu a frase que se tornou o lema da maior cidade do Alto Uruguai gaúcho. Há muitos anos atrás, fizemos uma grande festa nessa praça, onde lancei a capital da amizade. Porque essa praça estava rodeada com as casas de todos aqueles que povoaram essa terra. Eram poloneses, eram russos, eram alemães, eram italianos, eram judeus, todos com as suas casas, com as suas comidas, as suas bebidas. E tem uma coisa que me toca o coração. Está aqui dentro de minha alma, não mentira. É uma cena que eu jamais esquecerei. Que Deus nunca tire de minha mente essa imagem tão querida que eu tenho comigo. Que quando eu disse capital da amizade, foi aquelas palmas e todo mundo concordou. Mas a imagem mais linda que eu tive aquela noite da festa foi quando terminou a festa. O polonês ia no italiano, o italiano no alemão, o alemão ia no judeu. Todos se abraçavam e choravam na despedida. Se isso não for amizade, o que é? A moderna Erechim aprendeu muito ao longo de um século. Uma cidade que, antes mesmo de nascer em 30 de abril de 1918, já estava nos sonhos do engenheiro carioca Carlos Torres Gonçalves, diretor de terras da empresa responsável pela colonização na região onde fica Erechim. Carlos Torres Gonçalves, sem sombra de dúvida, o pai da cidade de Erechim, ele está sepultado no Rio. Ele morreu em 1974, com 99 anos de idade. A ver o progresso, nós teríamos que ter antes a ordem. Eles professavam então amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso, prever para prover, tudo científico. O Carlos Torres Gonçalves não gostava, não professava, não era do feitio dele o improviso. Fazer assim de qualquer jeito ou geração espontânea, como foram as outras cidades. Foram de maneira natural. Para ele, teria que ter um projeto pensado matematicamente, pensado cientificamente e depois de muita experiência, pôr este projeto em prática. Deste homem, deste engenheiro, deste alto funcionário do Estado, que legou para o erechinense uma cidade moderna, planejada, na época a única a ser planejada no Rio Grande do Sul. Ele realmente assim amava Erechim. A primeira comunidade, conhecida como Paiol Grande, em alusão ao antigo paiol construído na entrada da cidade e que servia de ponto de referência para os tropeiros, começou a ganhar forma quando Carlos Torres Gonçalves tomou uma importante decisão. A sede da região seria a comunidade de Paiol Grande, por ficar no centro, provocando assim um grande desvio na rede férrea na época, que ligava o Rio Grande do Sul à cidade de Itararé, no interior de São Paulo. Nós temos que pegar uma linha divisória. 1910. 1908 é criada a colônia Erechim. É apenas criada por lei. Em 1909 é instalada a sede da colônia em Getúlio Vargas. Aconteceu mais ou menos assim. Os primeiros imigrantes que chegaram na estação, que hoje é município de estação. Ao chegar, o imigrante se deparou com falta d'água. Tinha a estação ferroviária, mas não tinha água. Caminharam 5 quilômetros e encontraram a água em Getúlio Vargas. E aí ficaram privados da ferrovia. O Carlos Torres Gonçalves, efetuou um novo estudo, e nos estudos científicos profundos deste homem, que é o pai da cidade de Erechim, ele provoca o desvio da ferrovia,
que corria de Capoeiré para Gaurama, Baliza, ele provocou o desvio para Paiol Grande, hoje Erechim. Fez uma volta e tanto. Ele entendia, naquele tempo, que aqui deveria ser a sede definitiva. E após exaustivos estudos e trabalhos, de fato, veio acontecer a emancipação em 1918 em Erechim. O Torres Gonçalves, no seu pensamento profundo científico, entendeu que estando no meio da colônia, e realmente Paiol Grande fica no meio da colônia Erechim, atenderia melhor Carlos Gomes, atenderia melhor Mariano Moro e aqueles municípios mais distantes. E Getúlio, que era uma vila, um povoado mais bem efetivado, a melhor ferraria, a melhor casa de comércio, foi preterida, foi deixada de lado. Vingou o pensamento do Carlos Torres Gonçalves. Foi do Carlos Torres Gonçalves a ideia de construir Erechim uma cidade totalmente planejada, aos mesmos moldes de Belo Horizonte, Buenos Aires e até mesmo Paris. Ele queria que dessa forma a cidade tivesse um progresso mais rápido e também de forma ampliada. Um dos desejos do Carlos Torres Gonçalves de todo esse progresso é a Praça da Bandeira, a praça central aqui de Erechim, e que em torno dela se interligam pelo menos 10 avenidas da cidade. Um camarada que chega aqui, praticamente no meio da floresta, e projeta uma mini metrópole regional, uma cidade baseada nas grandes capitais do mundo. Primeiramente ele olhou o mapa de Belo Horizonte, Paris, Mar del Plata, Buenos Aires, Washington, e fez realmente uma cidade planejada com ruas largas, porque nesse tempo histórico, um pouco mais, um pouco menos de 100 anos, nós tínhamos um problema sério no mundo, o problema do contágio das doenças. E as cidades não tinham salubridade, eram ruelas apertadas, com problemas de doenças contagiosas. Os engenheiros da época, a parte da medicina e os engenheiros também foram influenciados em fazer uma cidade com ampla ventilação. Então Erechim primou por muitas praças e avenidas largas. Ele projetou, a partir da Praça da Bandeira, que já se chamou Cristóvão Colombo, ele projetou praticamente 10 avenidas. Ele colocou lá a Avenida Maurício Cardoso, a Tiradentes, a Mintas Maciel, a Comandante Kramer, a 15 de novembro, 7 de setembro, Coronel Pedro Pinto de Souza, a Salgado Filho, Avenida Uruguai, Avenida Presidente Vargas e fechando às 10, Avenida Maurício Cardoso, que já foi Avenida José Bonifácio. Ruas largas e determinadas 4 ou 5 quadras, um pouco mais, um pouco menos, ele contemplava com praças, para ter ventilação, asepsia, para assegurar uma cidade saudável, uma cidade que tivesse assim ampla ventilação. E era o top de linha, vamos dizer, do que se tinha em termos de arquitetura, em termos de engenharia. Parece que a visão de Torres Gonçalves de que o progresso de Erechim nunca iria parar estava certa. Hoje, a cidade possui as maiores indústrias da região do Alto Uruguai. É destaque na produção metal-mecânica e de alimentos. Estão instaladas aqui 2 das maiores cooperativas de alimentos do sul do país, a Aurora Alimentos e a Cooperalfa. Juntas, as duas geram mais de 10 mil empregos diretos. Mas qual o segredo de tanto sucesso? A resposta é simples: trabalho duro de quem vive aqui. Descendentes de italianos, alemães, poloneses, judeus, negros, que começaram todos juntos esta história.
Inegavelmente, Erechim enche os olhos de todos aqueles que aqui chegam. Temos os erechinenses nascidos aqui e temos os erechinenses que nos adotaram. O coração falou mais alto e eles vieram morar aqui em Erechim e fizeram dessa cidade o seu lar. Dizer que a todos nós orgulha uma cidade que com apenas 100 anos é uma cidade que dispõe de uma estrutura, digamos assim, completa. Temos tratamento de saúde em quase todas as áreas. Temos ensino universitário nas 5 áreas do conhecimento humano. Temos, embora incipiente, uma indústria de turismo, sim, turismo de eventos, turismo de negócios, turismo de saúde e turismo de educação. É uma cidade que, fiel ao seu passado de pioneirismo, uma cidade que programa o seu futuro com muita segurança. É uma cidade que vai avançar, que logo aí na frente vai ser uma cidade universitária, assim como Santa Maria e Passudo, sendo um referencial na área do conhecimento humano. Acredito que é uma cidade que tem uma indústria muito desenvolvida, temos 2 ou 3 do segmento entre as maiores do mundo, em melhor qualidade, com uma mão de obra extremamente capacitada. Nós só podemos avançar. Tenho certeza absoluta que esses 100 anos é uma jovem debutante para uma cidade, mas que esses 100 anos são apenas o início de uma jornada muito gloriosa. Na segunda reportagem sobre a história de Erechim, você vai conhecer um pouco mais sobre o crescimento do turismo de negócio e de lazer e vai relembrar e conhecer a história das grandes feiras que receberam autoridades e personalidades como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Esta é a segunda reportagem da série Erechim, Capital da Amizade, 100 anos de história. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Erechim completa 100 anos no caminho certo. Com pouco mais de 103 mil habitantes, segundo o IBGE, atualmente é uma das cidades referências do estado, nos setores da indústria e comércio. É destaque também quando se fala em educação e saúde. Mas o que mais chama a atenção por aqui é o crescimento dos setores de turismo, seja de lazer ou de negócio. A FRINAP, uma das maiores feiras multissetoriais do estado e que acontece em Erechim a cada 2 anos, sempre no mês de novembro, foi criada em 1966 e é um exemplo desse chamado turismo de negócio. A cada edição, a feira recebe mais visitantes, vindos de todas as partes do mundo conhecer mais sobre o desenvolvimento daqui. Esse ano teremos uma feira diferente, temos um cenário diferente, um quadro econômico adverso aos outros anos, mas teremos sim uma maravilhosa feira. Estamos trabalhando muito para que isso se concretize. Uma parceria público-privada, como sempre, como todos os anos, né? As comissões já trabalhando bastante para este propósito, em deixar uma feira diferenciada e maravilhosa. E lembrando sempre que a CIE tem um papel fundamental socioeconômico aqui e uma responsabilidade social muito grande, né? A feira não é da CIE, a CIE é simplesmente a entidade que a promove, certo? A feira é da região, a feira é de Erechim, a feira é do estado, a feira é nossa, como um todo.
Mas Erechim, nos seus 100 anos, tem muito mais que a FRINAP. Por aqui, as pequenas feiras também ganharam o carinho do público e hoje ajudam o comércio a crescer e se desenvolver cada vez mais. O comércio tem uma representatividade muito importante para a cidade de Erechim. Nós temos vários comerciantes e que representam muito para a cidade. E eu acho que sempre foi importante e vai continuar sendo. Para o Centenário de Erechim nós temos várias campanhas, promoções bem especiais para trazer o cliente do interior, de fora, para comprar na cidade de Erechim. Serão sorteados 3 carros e outras campanhas, mais de 500 prêmios para os consumidores que consumirão na cidade de Erechim. Outro atrativo são os passeios turísticos pelo interior do município. Tem até um ônibus especial para isso. Um momento de conhecer e saborear os produtos da agricultura familiar. Outro setor que também vem crescendo. É uma maravilha, um sucesso total. E também tenho que admitir que o cansaço pega. É muita rotina, é correria. Além do passeio, existem inúmeras coisas, tem que estar vistoriando estrada, cuidar o horário, os locais que você vai visitar, existe todo um aparato para que as coisas aconteçam. Mas quando se fala em sonho de turismo, muita gente deseja mesmo é que um dia um trem volte a passar sobre esses trilhos. A antiga estação do início do último século continua em pé, mas desde 1997 nenhum trem passa mais por aqui. Isso porque a responsável pela linha desativou toda a operação naquele ano. Desde então, as pessoas continuam buscando para que essa linha histórica se transforme em uma linha turística. Eu diria e digo, com todas as letras, que o trem foi a alma da colonização de Erechim. Através do trem vieram os imigrantes. Através do trem nós exportamos as nossas riquezas, milho, feijão, arroz, batatas, erva mate e madeira. Nós tínhamos tantas riquezas, tantos produtos, que a CIE reclama vagões até a década de 50. Precisamos de mais vagões para exportar a enorme produtividade de Paiol Grande, de Boa Vista, do Erechim. Foi sempre um problema grande a falta de vagões, pela quantidade enorme de produtos. Além de exportar, nós importávamos mercadorias de Porto Alegre, de São Paulo. Estávamos privilegiados, porque naquele tempo realmente era um privilégio dispor de uma ferrovia, que passava por Marcelino Ramos, Gaurama, passava por Boa Vista, ia para Passo Fundo, mas passava por outras estações menores, Capoeirê, Sertão e Carazinho. Então nós éramos quem tinha realmente a ferrovia era o município privilegiado, e nós fomos um município privilegiado. A ferrovia, que operou até a década de 80, 90, ela realmente foi a alma fundamental para alavancar todo o progresso de Erechim. A tradição de receber bem quem passa por aqui não é de hoje. Erechim já foi a capital nacional do chimarrão e também a capital nacional do trigo. Tinha até festa na década de 50 para comemorar a colheita destes produtos. Nós tínhamos tido, em 1940, em agosto, a 4ª Festa Estadual do Milho, que começa a dar uma visibilidade para Erechim. Tanto é que o Diário de Notícias de Porto Alegre contempla com 8 substanciosas páginas sobre essa grande festa do milho, porque nós tínhamos a suinocultura, tivemos o ciclo do milho, da madeira, da erva mate, mas fundamentalmente 1950 é uma linha divisória na história de Erechim, porque os vagões saem para Porto Alegre ou São Paulo com o dístico Erechim, capital do trigo. E isso levou o nosso nome para o centro do país, deu assim um sentido maior, um elan maior
para a cidade. Nós produzíamos, era a área da região do Alto Uruguai, que o município era enorme nesse tempo, ainda em 53, era o maior produtor de trigo no Brasil, sem nenhuma colheitadeira e sem nenhum trator, tudo manualmente. Inclusive as mulheres também ajudavam na lavoura, eles faziam assim mutirões, as famílias se reuniam em 20, 30, colhendo trigo, a nossa autoestima subiu, a nossa alegria natural do fruto do trabalho progrediu tanto que se tu fores hoje na Praça da Bandeira, a arte imita a vida. O Francisco Rio Pardense de Macedo pintou, ele desenhou o lavrador, tudo assim dentro de um esquema da realidade daquele tempo. A mulher, ela está com pés descalços, com uma enxada no ombro e com uma foicinha para cortar o trigo, cabelos longos. Então tem, digamos, a representação da vida como ela foi. É fantástico de ver isso, porque logo depois, na entrada da Avenida Maurício Cardoso, existe lá o colonizador com uma enxada, com as calças arregaçadas e um dístico, talvez o mais bonito, o mais significativo e o mais profundo. Você para diante da estátua do colonizador e lê mais ou menos assim: ao defrontares com este símbolo, pensa naqueles que, alheio aos gozos mundanos, só tem como glória o suor do seu esforço. Então isso era um orgulho para nós. A agricultura, ela ficou em primeiro lugar por mais de 50 anos. Ela preparou a indústria. E olha que a festa não era pequena não. Durante a última festa, realizada em 1953, passaram aqui grandes nomes nacionais. Um deles, o cantor Luiz Gonzaga, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o então ministro da Agricultura Nacional, Assis Chateaubriand. Vivíamos em 1950 um período de contentamento, de autoestima, porque em 56 o presidente Juscelino Kubitschek veio para Erechim para inaugurar a segunda ala do seminário Nossa Senhora de Fátima. Então havia-se, Erechim entrava para o mapa do Brasil como uma cidade próspera, como uma cidade que estava alavancando o seu progresso e que tinha tido na festa, lá em novembro de 53, a presença do rei do Baião. O Luiz Gonzaga cantou na Marquise do Café Graziotin, inclusive aquela música que foi composta em 1950, Ela só pensa em namorar. Isso era vamos dizer, era a sensação do momento. Então houve um congraçamento, houve uma alegria coletiva muito grande. O pessoal do interior vinha para Erechim. Tínhamos o edifício Reichmann, com 5 andares, que era o maior prédio até aí, e com o único elevador. Então Erechim despontava, Erechim progredia, Erechim se mostrava para outras regiões com brio, com alegria pura, com trabalho, com determinação, e isso ajudou muito. O nosso povo se motivou muito, que logo uma década depois, um pouco mais, um pouco menos, continuou nessa senda de progresso, com a vinda da URI, com a vinda da BR-153, criação do Distrito Industrial. Então esta célula, este embrião, eu classifico então 1953, o grande ano, a linha divisória na história dos erechinenses. A rainha da última festa ainda não passou a coroa. Eleita em 1953, Terezinha Kives Bacalchuk fez questão de doar o vestido utilizado por ela quando recebeu o título. Agora, ele será exposto no arquivo da cidade neste centenário. Eu fiquei muito feliz, porque eu morei 35 anos em Passo Fundo. Achei que ninguém me conhecia mais, porque eu morava em Barão Hirsch, perto de Quatro Irmãos. E eu representei Barão Hirsch e Quatro Irmãos. Foi a festa do trigo, né? O desfile, que estava plantado tudo com trigo, os canteiros. Tudo plantado com trigo. E a senhora participou desse desfile?
Primeiro foi o primeiro dia, não me lembro, dia 20 e pouco, que foi o baile e a coroação. No outro dia foi o desfile de carro aberto. Ao lado dela, a princesa Terezinha Rubo Pessim lembra-se do evento em que conheceu o seu esposo. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos. Olha, eu fiquei muito feliz para ser lembrada depois de 65 anos, né, pela presidente do Café Cultural, Alba Barbarella. E eu fiquei muito feliz em ver a nossa rainha e eu estar representando aqui. Naquela época, eu representei o distrito de Paulo Bento. O meu esposo era meu cabo eleitoral, porque ele se reunia e o meu pai tinha um caminhãozinho, e aí a gente fazia os bailes para fora e tinha que vender, a gente fazia os bolos e daí sorteava. E daí dava um dinheirão, aí a gente ficava muito feliz. Depois vinha para casa e pronto, terminou o baile. E aí que juntamos todo esse dinheiro. E eu conhecia meu marido e ele hoje é meu esposo, há 63 anos. E chegou a hora da gente falar sobre o futuro de Erechim e de uma das maiores paixões desta cidade, o esporte. Esta será a terceira reportagem sobre Erechim, capital da amizade, 100 anos de história. Erechim tem uma paixão que está em todos que moram aqui, não importa a idade. Todo mundo aqui ama com certeza algum esporte. A cidade hoje é a casa do Ipiranga Futebol Clube, time da Série C do Campeonato Brasileiro e que é uma referência no futebol gaúcho. É, por exemplo, o atual líder da divisão de acesso do Campeonato Estadual. O maior patrimônio histórico do Ipiranga, sem dúvida nenhuma, é o estádio Colosso da Lagoa. Construído na década de 70 com o auxílio da comunidade, acredite ou não, todo esse espaço aqui já foi uma lagoa um dia. Na inauguração, um jogo mais que histórico, entre Grêmio e Santos. E adivinha quem marcou o primeiro gol do Colosso da Lagoa? Sim, foi o Rei Pelé. Dá lançamento para Jamir, Jamir passou, entrega para Beto. Beto perde a bola, atenção para Pelé, a boca do gol, vai marcar, atira. Gol! Pelé! É o gol 1040, vai lá Francisco. A camisa 1040 para Pelé. Lá vai o moço da Rádio Tupi para fazer a entrega da camisa 1040. O Roque José Galas não vai parar o jogo. Mas ali houve aquela bobeada na defesa do Grêmio. Houve um rebote ali, a bola sobrou para Pelé, ele dominou como quis. Na saída de Breno, ele tocou com uma força tremenda, com uma vontade estupenda de marcar o golo de inauguração do Estádio Olímpico do Ipiranga. Ele é abraçado pelos seus companheiros, ele tira a camiseta, veste agora aquela que a Rádio Tupi lhe confere. O gol 1040 de Pelé no Estádio Olímpico do Ipiranga. Foi Pelé em cima da hora inaugurando o placar. Foi o primeiro gol do Colosso da Lagoa. Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, marcando o gol 1040 no Colosso da Lagoa. Exatamente às 22 horas do 2 de setembro de 1970, quarta-feira, Pelé, o primeiro artilheiro do Colosso da Lagoa. Olha, isso aconteceu no ano de 1970, logo após o regresso da seleção brasileira do México, quando conquistou o título mundial.
E coincidiu que dias após o Ipiranga inaugurava o seu estádio olímpico. E nesse jogo em que o Pelé tomou parte pelo Santos, ele marcou ali no estádio o gol 1040. E esse gol 1040 tem um significado importante para a Rádio Tupi de São Paulo, que na época tinha o prefixo, né? 1040. E a rádio veio aqui com todos os seus repórteres e, enfim, o pessoal do jornalismo para marcar. Se o Pelé fizesse o gol, né, para eles era um marco histórico, né? Então foi na minha carreira como repórter na época foi muito emocionante, porque vi ali o rei do futebol, né, marcar o gol 1040 da sua carreira. Eu estava na lateral do campo, quase no meio do gramado, porque havia uma combinação de que se o Pelé marcasse o gol, o jogo pararia por instantes e o pessoal da Rádio Tupi viria com a camisa 1040 e colocava no Pelé, como de fato aconteceu. Então o jogo parou, foi feita aquela rápida cerimônia ali e o jogo seguiu. Erechim também se apaixonou pelo futsal. A cidade é o lar do Atlântico Futsal, ou o time do Galo, como é conhecido por aqui. Uma equipe campeã e acostumada a levantar títulos, que já foi campeã gaúcha, brasileira, da Libertadores e também Mundial de Futsal. O Clube Atlântico, o departamento de futsal, nessa caminhada aí de 18 anos que a gente está aqui dentro, participando de todo o processo de construção do departamento, sempre buscando um crescimento e atingimos, onde vencemos várias competições, competições que poucos clubes as têm no Brasil, e a gente fica muito feliz por ter feito parte dessa história toda. E hoje o Atlântico não é só o trabalho nosso, é o nosso lazer, é a nossa hora de folga, é onde a gente traz a família. Então aqui dentro a gente pode dizer que se confunde muito o trabalho com lazer, com recreação, com realização profissional. Acho que o Atlântico hoje, para mim pessoalmente, teve uma representatividade muito grande, onde a gente conseguiu conduzir os próprios filhos para serem torcedores do clube. Então a gente tem não dá para dizer que o Atlântico é tudo, mas significa muito, mas muito mesmo para a gente como pessoa e como profissional. Mas não vá pensando que Erechim tem paixão apenas por bola. Aqui a velocidade também está no sangue dos erechinenses. Anualmente a cidade recebe neste parque aqui competições de rally, seja do Campeonato Gaúcho, Brasileiro e até mesmo Sul-Americano. Competições que reúnem mais de 50 mil pessoas. A cidade ainda é palco de provas de arrancada, enduro, ciclismo e até mesmo de atletismo. Outro esporte que vem crescendo aqui é o praticado através de acrobacias aéreas. Foi sonho de 13 garotos, né? 18 anos de idade, tínhamos um avião acrobático, semi-acrobático, e resolvemos fazer uma equipe paramentado com macacões diferenciados e tal, para fazer aquela fantasia de adolescentes, né? De imitar um piloto acrobático e tal, e a gente conseguiu fazer alguma coisa positiva nisso daí, e ficou a lembrança, ficou uma parte, né, da história do Aeroclube. Um esporte que lembra os bons tempos do Aeroporto Federal Comandante Kramer. Uma homenagem ao primeiro piloto que sobrevoou Erechim na década de 40. O próprio Kramer falava para os colegas pilotos sobre as boas condições de voar por aqui.
e também destacava a proximidade da cidade com grandes centros, por Erechim estar em um local estratégico, quase na divisa do Rio Grande do Sul. Pois foi com este pensamento que este pesquisador montou uma pesquisa feita em 2015, que descobriu que aqui são mais de 300 pousos e decolagens por mês. O aeroporto da cidade, que já foi o segundo maior do estado na década de 60, hoje tem uma pequena frota de 35 aviões particulares e há 7 anos não recebe mais voos comerciais. A principal reclamação das companhias aéreas para decidir da rota é a falta de incentivos e passageiros. Mas para este pesquisador, o espaço comportaria sim receber novamente voo de passageiros de todas as partes do país. Bastaria apenas investimentos básicos na estrutura. Referente ao público, ele lembra que hoje passageiros de toda a região precisam viajar ao menos 70 quilômetros até as cidades vizinhas de Passo Fundo ou Chapecó, já em Santa Catarina, para pegar um voo comercial. É bem viável a retomada dos voos comerciais, né, por vários motivos. Por exemplo, Chapecó, agora em 2017, teve 465 mil passagens aéreas movimentadas, quase 500 mil. Passo Fundo também teve quase 200 mil. Então, se somar ali, passa de 650 mil passagens aéreas movimentadas. E Erechim fica no centro, além disso tem Concórdia, Joaçaba, mais próximo do que Chapecó, tem as águas termais que movimentam 500 mil de turistas ano e Erechim não tem nada. Inclusive tem uma estimativa que foi feita pela própria Secretaria da Aviação Civil, né, há uns 4 ou 5 anos atrás, um estudo deles, oficial, que mostrava já que Erechim tinha cerca de 60, 65 mil passagens aéreas, né, de demanda. E hoje eu digo no meu estudo, eu afirmo que tem cerca de 120 mil. O potencial de demanda, né, pode chegar a 120 mil. Sabendo que para um aeroporto funcionar, como por exemplo Uruguaiana, Santo Ângelo, que recentemente agora começou a funcionar, basta 30 mil passagens aéreas por ano. Então tem um gap, né, uma gordura a ser queimada enorme. O entendimento, a CIA entende que não seriam tão difíceis de ser postas em prática, né? Nós precisamos sim projetos bem elaborados, definidos, ações concretas para conseguir viabilizar. Tenho certeza que nós teríamos um número suficiente de passageiros, digamos assim, para viabilizar um voo diário para São Paulo ou para outro local da cidade, assim como tem Chapecó e Passo Fundo aqui do nosso lado, né? Na última reportagem sobre Erechim, vamos falar da fé, educação e também da saúde, temas importantes que fazem parte desta cidade centenária. Amanhã, na última reportagem sobre Erechim, capital da amizade, 100 anos de história. Campo Pequeno. Assim, os índios nativos caigangues se referiam à cidade de Erechim, quando tudo por aqui não passava de uma mata densa. A palavra, que já foi polêmica na década de 60, se mudaria o nome da cidade escrito com CH ou com X, certamente não reflete mais os dias de hoje, pois Erechim já não tem mais nada de Campo Pequeno. Segundo o Departamento de Turismo da cidade, todos os dias passam por aqui mais de 200 mil pessoas, quase o dobro da população. Grande parte de toda essa gente se encontra aqui, na Praça da Bandeira, o entroncamento das 10 principais avenidas da cidade. Um lugar histórico que ao seu redor abriga a prefeitura, os prédios da igreja e colégio anglicano,
o prédio do antigo fórum, o prédio da Comissão de Terras, mais conhecido como Castelinho, e a Catedral São José, um lugar de fé e boas lembranças para quem recorda a história centenária de Erechim. Essa historiadora relembra que um dos primeiros atos das famílias que chegaram à capital da amizade no início do século passado foi construir uma pequena capela no local. De acordo com as pesquisas, a primeira igreja que veio a ser uma capela, ela foi construída em 1913, mas isso em outro local, na esquina da Rua Torres Gonçalves com a Avenida. Era uma capela. Ela tinha 22 metros quadrados no total, né? Então era uma coisa bem singular e tal, mas foi a primeira capela, foi idealizada por uma migrante que veio de Nova Trento, a dona Elisa Vac. Então foi a primeira capela. Logo após, quando veio, na época o povoado recebeu a visita do bispo de Santa Maria, e ele viu que a população ela tinha um grande fervor religioso, né, em relação à religião católica, e ele já começou os trâmites para se construir, juntamente com a população, uma igreja um pouco maior, porque aquela capela, como estava na fase da colonização e tal, iam chegando migrantes, né, a cada ano, então aquela capelinha já não conseguiria comportar todos os seus fiéis, né. Então, em seguida, isso em 1915, já foi construída uma nova igreja, em torno de 288 metros quadrados, então já nesse local aqui. Então aquela igreja já seria um ponto, né, de encontro nesse local, a igreja, e foi construída a casa canônica também, naquela época. Isso foi em 1915. E o povoado foi prosperando, tanto que em 1918, então, Erechim conseguiu a sua emancipação política. E, de acordo com o desenvolvimento, também se precisou de uma igreja maior, porque a população continuava crescendo, chegando mais pessoas. Então, no ano de 1927, começou-se a arrecadar fundos e a idealizar a construção de uma nova igreja, que seria a Igreja Matriz, que foi demolida para a construção dessa. Ela começou a ser construída no ano de 1927, o grande idealizador foi o padre Benjamin Busato, que teve o apoio da comunidade em geral para arrecadar fundos para mão de obra. As pessoas eram muito solícitas, né, em ajudar. Mas essa igreja, ela teve assim, como vou explicar, teve muita dificuldade em se construir porque eram outros tempos, não havia abundância de material de construção como se tem hoje, mão de obra, então eram tempos muito árduos em todos os sentidos. Essa igreja teve mais ou menos a conclusão só na década de 40, não tem uma data específica, mas é entre 1942, mais ou menos, porque eles iam fazendo em etapas, né? Conforme eles tinham recursos financeiros, eles iam fazendo um ano, erguiam as paredes e tal. Tanto que ela foi aberta ao público em 1932, mas a parte interior faltava tudo, acabamentos, piso, mas ela já conseguia servir de abrigo para oração, mas a efetiva conclusão foi só na década de 40. Então ela foi feita com o esforço da própria comunidade, por este padre, uma liderança incrível, o padre Benjamin Busato. E esta igreja é a simbologia profunda, sobretudo dos católicos. Lá pelo ano de 1969, sentiram a necessidade de ampliá-la, da modernização. Poderia ter sido um pouco diferente, de repente, construir a catedral de forma conjugada, abraçada à antiga igreja, mas como na época também não se tinha muita consciência, nós não tínhamos um centro de ensino superior, nós não tínhamos vamos dizer, uma comunidade assim um pouco mais ativa no que concerne à memória histórica, foi um grande equívoco. Na verdade, é uma ferida que sangra ainda hoje. Hoje o erechinense reconhece, com todas as letras, que foi um erro, né? E a condição humana também é passível de erros, né? Mas eu sempre digo que sirva esta página de dor para que não façamos novos erros, né? Que
que não venhamos a cair no mesmo buraco ali na frente, vai servir de exemplo. É um exemplo dolorido, não precisaria ter sido demolida. Ela não precisaria ter sido demolida, ela poderia ter sido associada. E assim nós perdemos, nós aleijamos a Praça da Bandeira, porque parte da Praça da Bandeira era realmente a Igreja Matriz, junto com o prédio da Prefeitura, junto com o Instituto Barão do Rio Branco, e o Castelinho fechava, digamos, um conjunto da memória, do sentimento religioso, todo um conjunto nobre da cidade de Erechim, o filé mignon da cidade de Erechim. Reconhecemos, e os estudantes e professores e pesquisadores reconhecem com humildade que nós poderíamos ter evitado, mas como agora já se efetivou, que sirva esta página de dor de exemplo, para que a gente possa progredir, não mais cometer, digamos, estes equívocos, pensar antes de agir e ir melhorando, ir contribuindo com o processo histórico. Mas, infelizmente, nós perdemos um grande patrimônio histórico. Diria até que foi a maior perda da memória da cidade de Erechim. Apesar de não haver um laudo técnico especializado na época, porque eram outros tempos, mas que a população tinha um apreço maior pela igreja matriz em relação à catedral. Como eu falei, eram outros tempos, a religião era vista de outra maneira, enfim. Mas os meus entrevistados também chegaram a comentar que a nova catedral, essa igreja, que ela dispersou um pouquinho a comunidade. Eles viam a comunidade mais reunida em volta da igreja matriz, até porque aqui se tinha um espaço, o passo da matriz, a igreja era mais recuada para dentro. Então existia uma sociabilidade em volta, em torno dessa igreja. No antes, no depois da missa, como um dos meus entrevistados salientou, que os pilares da cidade eram a igreja matriz, o Ipiranga, o Clube do Comércio, então girava em torno disso. Então a igreja matriz era um ponto de referência para as pessoas. Pertinho dali, a menos de uma quadra, está uma antiga casa que guarda no seu interior o nascimento da educação de Erechim. Aqui em Erechim, pelo que consta, haviam algumas aulas, mas elas eram mais voltadas a entidades religiosas. Eu não sei te dizer precisamente, não procurei tanto acerca disso, de quais eram. Mas enfim, aula pública não existia aqui. Então, por isso era muito difícil, às vezes, os pais colocarem os seus filhos na escola. Isso pensando no povoado. Aí você imagina no interior, porque na época a maioria da população já estava distribuída pelo interior. Então, com a vinda do professor Mantovani para cá, se abriram novas oportunidades para as crianças poderem estudar, porque muitas vezes podiam existir alguma espécie de escola e tal, mas você tinha que pagar, enfim. Então aqui se abriu uma nova possibilidade que poderia estar de acordo com os recursos da época das pessoas que residiam aqui no povoado e no entorno também, né? Bom, o professor Mantovani, ele foi uma figura que é lembrada até hoje, uma figura de destaque, né, na nossa cidade em relação ao papel que ele desempenhou na educação. Essa foi uma das primeiras escolas, a escola mista do professor Mantovani, e hoje nós temos até uma escola que leva o nome do professor Mantovani em sua homenagem. Mas enfim, o professor Mantovani, ele foi um migrante que veio para Erechim, mas ele já veio das colônias velhas, mas anteriormente ele era originário da Itália, onde lá ele passou por diversos níveis escolares, então ele tinha uma vasta gama de conhecimentos. Então aqui para Erechim foi um ganho muito grande, muito significativa essa vinda do professor Mantovani, porque, como dizem, pelos bancos da escola mista do professor Mantovani passaram praticamente todos os filhos, toda uma ou duas gerações. Então aqui, na época, eu acho que ele teve uma relevância substancial. O professor Mantovani, a primeira mesmo, ela não foi fotografada. Ela foi reconstituída pela pintora Olga Cagliari,
que explicava para o pintor e ele aos poucos ia reconstituindo. A segunda ainda está lá, num estado não muito bom, atrás da catedral, existe lá uma casa abandonada. Ali foi a escola do professor Carlos Mantovani. Um professor austero, naquele tempo havia, digamos, todo assim, uma disciplina rígida, um professor que não mostrava os dentes para o aluno, tinha um estrado, uma espécie de púlpito. Ali ele fazia suas aulas e priorizava mais ou menos as seguintes temáticas. O menino precisa crescer, ser educado para ser bom pai de família, para ser bom cidadão e para ser um homem que ama a pátria. Era preciso amar a pátria e amar a família. Eram famílias numerosas, famílias de 10, 12 filhos, mas fundamentalmente era só para meninos. A aula do professor Carlos Mantovani era só para meninos. Eu inclusive entrevistei muitos alunos do professor Carlos Mantovani. Até tem um fato curioso. Aos domingos ele se postava na frente da sua escola com o diário e ficava olhando para a Igreja Matriz São José. Então ele anotava lá: Pedro compareceu à missa, nota 10 em religião. Paulo se ausentou, nota 0 em religião. O professor, nesse tempo, podia vigiar o seu aluno além da escola, além poderes extraclasses, vamos dizer assim, né? Mas foi um professor que chegou a ser chamado de um desbravador de mentes. Não era só desbravar a floresta primitiva, né? Bruta, mas era também necessário desbravar as consciências, colocar as letras, ensinar o bom viver, as leis, o respeito. E foi um professor por mais de 40 anos, lecionou com muito amor, com muita vontade, um verdadeiro sacerdócio. Nós temos uma dívida de gratidão com o professor Carlos Mantovani, um raio de luz que iluminou as consciências dos Bota Amarela no velho Paiol Grande até praticamente a década de 40, quando daí ele se aposentou. E mesmo assim, nas horas vagas ele exercitava a matemática em casa. Um homem que, muito mais que uma rua ou uma escola, ao meu ver, mereceria uma praça pública. Erechim também é referência em educação. Além das universidades particulares, a cidade também conta com um campus da Universidade Federal Fronteira Sul. Se for unida, toda a rede de ensino hoje atende mais de 20 mil estudantes. Uma das mais jovens conquistas na educação foi a vinda do primeiro curso de medicina, que desde março deste ano já está em andamento. Além de formar novos médicos, a iniciativa também deve reforçar e melhorar os atendimentos públicos da cidade. O Hospital Santa Terezinha, hoje de média e alta complexidade e que atende pacientes de outras 40 cidades diariamente, é um dos maiores beneficiados com a chegada do curso. Então hoje nós conseguimos chegar a esse curso de medicina. Nós não podemos deixar de olhar para trás e olhar toda essa história que construiu todas essas possibilidades para que esse curso de medicina pudesse ser, nesse momento, autorizado. Hoje nós temos uma área da saúde aqui em Erechim que pode ser destacada como uma das melhores áreas de saúde das universidades gaúchas. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Com certeza. E está aí a professora Miriam, que trabalha com a fisioterapia, e tanto que o nosso URICEP, que eu digo que, não, Paulo, que foi talvez uma das maiores obras que a URI construiu até hoje dentro de Erechim. A gente às vezes, tanto que a comissão de recredenciamento agora está encantada com o URICEP. Lá está a área da saúde praticamente na sua essência, fazendo extensão, e que atendeu, a URI atendeu como um todo, mais de 54 mil pessoas. Sendo que dessas 54 mil, ali deve ter sido 60%, 70% nesse espaço físico. Esse complexo ali. Esse complexo. Então, assim, eu te responderia, a medicina realmente, como
muitos já disseram, teve tantas frases nesses dias aí, né? É a cereja do bolo, é a conquista que diferencia. Ela é a grande conquista que fecha realmente um ciclo vitorioso. Quem nasce em Erechim é erechinense, mas para muitos é bota amarela mesmo, um apelido que começou durante uma partida de futebol. Bota amarela é o seguinte, bem no início da colonização, o Ipiranga foi fundado em 1924. A origem primitiva, ela não é, digamos assim, idílica. Quando o Ipiranga ia jogar em Passo Fundo, nós nos emancipamos de Passo Fundo. O passofundense, as torcidas, hostilizavam o Ipiranga quando o Ipiranga ia jogar com o 14, com o Passo Fundo. Eles diziam em termos xistosos, mais ou menos assim, está vindo o pessoal do mato, lá vem os bota amarela. Nós não tínhamos calçamento, nós tínhamos uma bota de couro cru, mal curtido, couro cru, aliado ao barro. Então eles nos provocavam. As torcidas provocavam o Ipiranga e a torcida daqui, tentando desclassificar o adversário. Está chegando o pessoal do mato, estão vindo os bota amarela. Nós revidamos. Só que o apelido não pegou lá, nós revidamos. Chamamos os passofundenses de mala branca, cirola comprida. Mas o apelido pegou para nós e não era idílico, não era edificante. Era, digamos, o bullying que se fazia na época, mas nós, com sacrifício, com estoicismo, aceitamos o apelido. Aceitamos bota amarela, eles eram, digamos, tinham um pouco de ciúme, porque tínhamos nos emancipado de Passo Fundo. Passo Fundo perdeu toda essa área da região do Alto Uruguai. Então havia, a nível de torcida, essa hostilização, na verdade era isso. Quando Erechim, em 1948, obteve a licença para ter um aeroporto, os pioneiros colocaram na lapela do casaco, até os bota amarela tem avião. E o apelido ele foi murchando, o bullying foi murchando, foi caindo. Aos poucos este epíteto, este apelido pouco, digamos, amistoso, pouco festivo, ele foi se transformando, ele se metamorfoseou como sinônimo de luta, sinônimo de bravura, de trabalho, de esforço. Tanto é que depois, lá na década de 80, com o prefeito Eloy João Zanella, foi instituído o troféu Bota Amarela, que é uma honra para qualquer erechinense receber o troféu Bota Amarela. Então, o que houve, na verdade, é uma verdadeira transformação do sentido primitivo, que era sinônimo de bullying, de provocação das torcidas. Ao longo do tempo, ele vai se transformar em sinônimo de bravura, de desbravamento, de trabalho, de luta e de amor à terra dos bota amarela. E hoje é um orgulho dizermos que somos realmente bota amarela agora que estamos indo para os 100 anos. Ah, quantas histórias neste centenário, histórias que se transformaram em música. Erechim, História e Canto. Essa é uma delas e que ficou famosa na voz do grupo Os Monarcas. A letra, feita em parceria com os cantores Leonardo e Judinho, conta um pouco da história da capital da amizade. Bom, teve um amigo de Erechim que nos pediu para nós fazer uma música em homenagem a Erechim. Pediu para mim fazer, mas eu, como minha capacidade de compositor é muito pequena, e eu, como tinha muita amizade com o meu amigo Leonardo, que Deus o tenha, então pedi para ele vir a Erechim para nós fazer uma música. Contei, falei para ele, daí ele pediu
Dizia, então pega a história de Erechim que eu vou desenvolver a música, escrever a letra. Não. E aí eu mandei minha guria, a Sandra, ir na biblioteca e pesquisar o que é a palavra Erechim, o que a data mais ou menos que nasceu Erechim. E Erechim, bota amarela, e então foi pesquisado. E o Leonardo escreveu a música e eu, juntamente com ele, é claro, colocamos a melodia. E gravamos hoje, para a felicidade nossa, é o hino da nossa cidade. E estamos aí com esperança que venha mais coisa. Bom, eu quero primeiramente dar o meu abraço ao povo de Erechim, parabenizar Erechim pelos seus 100 anos. Agora em abril vai fazer 50 anos que eu estou em Erechim. Cheguei eu, uma gaitinha branca e a vontade de trabalhar. Muita força de vontade de vencer na vida. E fui acolhido pelo povo de Erechim com aquela hospitalidade, como é de praxe do povo de Erechim. Então, peguei um programa na Rádio Erechim, fiz um programa 19 anos, mas quando fazia 1 ano e meio que eu estava em Erechim, eu trouxe meu mano, Chiquito, que daí formamos a dupla. Gildinho e Chiquito, que graças a Deus deu muito certo. Estudamos músicas na Escola de Belas Artes e começamos a tocar os pequenos bailes no interior de Erechim. Depois um empresário nos abordou, fomos começar a tocar na fronteira do estado e hoje, graças a Deus, os Monarcas tocam pelo Brasil, no Brasil inteiro, por aí, pelos pagos do Rio Grande do Brasil e também de vez em quando viajamos para outros países. Então nós devemos tudo isso à nossa querida Erechim. E nós somos muito gratos. Eu estou falando em nome de cada um dos componentes dos Monarcas. Então é muito gratificante para nós fazer uma homenagem quando Erechim está completando os seus 100 anos. Deus queira que daqui mais 50 anos, né? Nós se encontramos, né? Então eu quero deixar o meu abraço a Erechim, muitas felicidades em nome de toda a equipe dos Monarcas. E que Deus proteja todos os administradores de Erechim. Que todos tenham a sorte de cada vez trabalhar em prol da cultura de Erechim e da evolução da nossa querida cidade de Erechim. Nosso abraço forte em nome dos Monarcas. E daí agora nós vamos cantar uma música em homenagem a vocês. Desbravando novos mundos, os birifas implantaram um novo jeito de viver. Paiol Grande foi um marco de esperança, de fartura, de progresso, de prazer. Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo, e o amor pelo trabalho fez estrada. Boa Vista, rumo certo, novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim.
A herança dos colonizadores que ensinaram a palavra trabalho continua gerando frutos. Os sonhos se tornaram realidade. Hoje, Erechim chega aos 100 anos olhando para o futuro, mas sem esquecer da história, de um passado grandioso e cheio de orgulho para quem vive aqui. Simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais de liberdade. Hoje a chama desse amor está presente em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamirim. Vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim.